Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais estamos diante da Tua santa e poderosa palavra, a palavra da Tua graça. E há muito o que aprender com ela, muito, Senhor. Ela que traz fé, ela que traz confiança, sabedoria, perdão, arrependimento para o nosso coração, certeza e tantas outras coisas. É a Tua palavra, Senhor, que nos mantém aqui, firmes, como verdadeiros adoradores. Que a glória de hoje gere em cada abençoado uma obediência ainda maior, uma mudança de comportamento ainda maior, em o nome de Jesus, pois essa é a Tua vontade. Na mensagem de hoje, no estudo que estamos realizando na carta de Paulo aos Hebreus, na sua segunda parte. E que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Louve ao seu Deus com suas palmas, bem forte. Isso, graças a Deus. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, continuação. Estudo de Hebreus, parte 2. Anote aí no seu caderninho de anotações, como faz a Dona Divina, sempre, né? Ela ali com o caderninho dela, anotando tudo. Faça você também as suas anotações. Estudo de Hebreus, parte 2. Há muita revelação, viu? Muita sabedoria nesse livro, para o nosso crescimento espiritual, para que a gente entenda a vontade do Pai em nossas vidas, os seus propósitos e os seus princípios. E vamos direto ao assunto. Hebreus, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. É o nosso ponto de partida nessa segunda parte do estudo da carta de Paulo aos Hebreus. Tá? Você vai perceber aqui, na leitura do capítulo 2, verso 1, da carta de Paulo aos Hebreus, que Paulo começa exortando a igreja para que eles não largassem o evangelho da graça de Deus, para não colherem consequências de sofrimento em suas vidas. Então Paulo aqui exorta, ele fala de coisas que Deus não gosta de ver na igreja, nos seus discípulos, que é deixar de lado, que é desprezar, abandonar a graça de Deus. Você tem que se apegar com mais firmeza à sua igreja, à palavra da graça de Deus. E é isso que você vai ver aqui no início dessa leitura, essa exortação, Paulo exortando, porque aqui ele está pregando para uma igreja, e nós somos a igreja de Cristo. E tem pessoas que deixam de lado, tem outros que desprezam ou abandona. E aqui nós temos uma exortação para que você não tenha essa atitude. Abençoados, seja fiel a essa graça. Antes de lermos, eu te exorto a guardar essa palavra no seu coração. Seja fiel a essa graça. Essa palavra te tornou uma pessoa livre de tantas coisas. Se põe a pensar por um minuto. Essa graça te fez livre de tantas coisas. Começando por essa carne que conversa e que fala muita besteira para você, e que o espiritual dentro de você te livrou de você mesmo. Graças ao alimento que está aí dentro, você tem sido livrado de você mesmo. Por isso que a gente tem que se apegar com muito amor, com muita firmeza
Nisso aqui, ó, a palavra da graça e do amor de Deus. E dela jamais se desviar. Em nome de Jesus. Porque tem nos livrado de muitas coisas. Seja fiel ao que Deus te chamou para fazer aqui na graça dele. Amém. Faça as coisas com bom ânimo. É para Deus que eu estou trabalhando, é a Deus que eu estou servindo. Fazer com alegria, com bom ânimo, o seu congregar, o seu louvor, eu estou louvando a Deus. É a Deus que eu estou oferecendo. Fazer isso com dedicação. Faça as coisas com bom ânimo e dedicação. Até o cafezinho que você faz aqui na igreja, até a vassoura que você pegou para varrer o ambiente físico que frequentamos. Fazer isso com amor e fazer de bom ânimo. A oferta que você traz com alegria. A evangelização. É a Deus que eu estou servindo. É para Ele que eu estou trabalhando. E fazer isso com alegria. Cumpra o seu chamado de membro, mas cumpra ele com dedicação. Cumpra o seu chamado de colaborador, mas cumpra ele com dedicação e amor. Cumpra o seu chamado de pastor, mas cumpra ele com dedicação e amor. Faça isso com dedicação e amor. Não deixe que nada te atrapalhe, porque vai aparecer um monte de situações e pessoas para te atrapalhar. Mas não deixe que nada te atrapalhe, nem a tua própria carne, naquele dia que colocar você em desânimo, porque tem dia que essa carne nos coloca em desânimo, logo pela manhã. Então não deixe que isso te atrapalhe. Não deixe que pessoas desanimadas te atrapalhem. Não deixe que as tribulações te impeçam de estar aqui. Com dificuldade ou sem dificuldade, eis-me aqui, Senhor. Amém, igreja? Amém. Faça as coisas, detalhe importante, faça as coisas para Deus sem ficar cobrando. Tem pessoas que cobram, mas Deus, eu estou congregando. Mas Deus, eu estou ofertando, dizimando. Eu evangelizei. E eu estou passando por isso. Olha você cobrando. Olha você cobrando. Faça as coisas, mas depois não fique cobrando de Deus nada não. Porque Ele diz na sua palavra, eu honro os que me honrarem. Então se você está servindo ao Senhor, você vai ser honrado por Ele. Não fica cobrando não, abençoado. Se você está servindo a Deus de bom grado, de boa vontade, grato com alegria, Ele vai te recompensar com a sua paz e as demais coisas. Amém. Receba isso. Mas não fica cobrando não. Eu conheço pessoas assim. Ah, meu Deus, mas eu estou passando por uma dificuldade tão grande financeira, e eu estou indo na igreja. Eu ofertei, eu até evangelizei, meu Senhor. Olha a pessoa cobrando. Isso não é uma atitude de quem está cobrando? Não cobra não, abençoado. Porque Ele diz, Sandro, os que me honrarem, eu honrarei. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Então não fica cobrando não, abençoado. Tem pessoas que na sua oração ela cobra. Mas meu Deus, eu não falto nem um dia na igreja. Olha a cobrança. Olha o carnezinho cobrando. Eu não falto, meu Senhor. Mas meu Deus, naquele momento que o pastor estava precisando tanto na igreja, que ajudasse, eu ajudei, meu Senhor. Olha você cobrando. Cobra não, abençoado. Se você está servindo de bom grado, Ele vai te recompensar. Amém? Amém. E vejamos o que diz o verso 1 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Hebreus. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, que você deve estar bem apegado à graça, te declaro assim, sempre firme. Vamos agora à leitura, a exortação que Paulo realizou a essa igreja.
E assim diz Hebreus 2, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos, está vendo? Confirmando tudo que eu falei agora há pouco. Com mais firmeza as verdades do que? Ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Quais são as verdades que a gente ouve aqui? A palavra da graça de Deus. Então Paulo diz aqui, dê atenção. Preste mais atenção a ela. As verdades que você está ouvindo aqui, meu irmão. Seja mais obediente a essa graça, a graça de Deus. Esteja mais atento às coisas que permanecem. E não às coisas que perecem, às coisas materiais. Tem pessoas que estão mais atento às coisas da sua vida, às coisas materiais. E muito pouco ao espiritual. Por isso não sabe lidar com o sofrimento quando vem. Fica com a cabeça perturbada. Não sabe lidar com as dificuldades quando vem. Porque está com muito pouco alimento por dentro. Então se apegue mais àquilo que permanece. Que é a graça de Deus em sua vida. A graça de Deus é o maior bem que nos aconteceu. O maior presente que Deus nos deu. Porque através da palavra da graça, esse Deus tem feito tanto por você. Não é verdade, meus irmãos? Feito muito aí dentro desse coração. E também fora da sua vida. Através dos anjos, Deus tem realizado coisas grandes na sua vida. Isso tudo, benefício do conhecimento que você tem recebido aqui. O Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça na sua vida. Só para você ter uma ideia, e você sabe disso, hoje você está vivendo uma vida totalmente diferente de quando vivia na escravidão de sistema da lei. Nossa, a tua vida hoje é muito melhor do que no tempo que você estava naquela igreja de corrente de campanha lá, pagando o preço, e ainda sendo chamado de endemoniado. Ô seu endemoniado, vem aqui na frente, pecador. Tem um bando de covarde aqui, porque não está sacrificando hoje na fogueirinha. Então você tinha que ouvir ainda isso. O teu viver hoje é muito melhor. Há uma paz por dentro, uma confiança. As palavras de Jesus transbordam em você. Meu filho, se eu cuido dos pássaros, se eu cuido das coisas que estão lá fora da natureza, eu não vou deixar faltar o teu pão de cada dia, não. Anula a ansiedade do teu coração. Não andeis ansiosos por nada dessa vida. Amém. Então isso transborda dentro de você. Eu sou contigo por onde quer que andares. Nós temos um Deus que enxuga as nossas lágrimas aqui quando vem. Ele conversa contigo. Ele te conforta, Ele te consola. Isso tudo é fruto desse Evangelho. Dessa palavra poderosa. Outra coisa, muito importante. Paulo está pedindo aqui que você esteja apegado, firme. Não desanime. Não saia desse caminho por causa dos problemas. Porque isso acontece, hein? Durante o tempo que eu ministro a palavra de Deus, eu tenho percebido isso em algumas pessoas. Pessoas que abandonam a graça de Deus por causa dos problemas. E era justamente nesse momento que a pessoa deveria ter se apegado mais à graça de Deus, à sua igreja, ao Deus Todo-Poderoso, para suplantar. E acontece ao contrário, a pessoa, ela desiste. Você tem que se agarrar com mais firmeza. Amém? Não desanime. Outra coisa, dentre as muitas que vamos aprender hoje, não se importe se alguém te chama de alguma coisa por você estar servindo a Deus nessa graça. Não se importe com isso, hein? Não se importe com as pessoas que te perseguem, ou fala mal da igreja, ou do pastor. Entenda uma coisa, são pessoas que querem parar você. Simples assim. São pessoas que querem parar você. Então ela fala, ela persegue. Então não se importe com nada disso. Ah, estão me chamando até de crentinha. Estão me chamando até de crentinho. Já vai sua crentinha para a igreja? Vai dar tudo lá para ele, para o pastor? Vou. Você também não vai me dar um pouco não para levar? Eu vou dar tudo e eu quero também levar seu tudo. Se você está falando que é assim que acontece, porque nós sabemos que isso não acontece aqui. Amém? Aqui você faz tudo conforme Deus está propondo no seu coração. Diga com todo amor e alegria.
Porque nós aqui não temos o ritmo do sistema religioso. Nós não trabalhamos, para que você entenda, como trabalha o sistema religioso. Isso é muito importante. Mas tem pessoas da família que não entendem isso. E quer comparar o nosso ministério com o sistema religioso. É tudo igual. Pastor é tudo igual. Pastor é tudo ladrão, é tudo bandido, é tudo isso, é tudo aquilo. E você sabe, né? E de repente, alguém te chama de alguma coisa. Não se importe com isso. Já vai, seu crentinho? É, já vou. E bem-aventurado é aquele que serve ao Senhor. Estou indo para adorar o meu Deus. Eu trabalho para Deus, ô fulano. Eu sirvo a Deus. E eu recebo que um dia Ele vai iluminar esse Deus que eu estou servindo, a tua mente, para que você entenda isso. Eu estou indo servir a Deus. E um dia, eu tenho certeza, não está muito longe não, você vai passar no RH desse Deus, precisando dEle. Você um dia vai passar no RH de Deus. Porque todos nós precisamos de Deus. Não é verdade, abençoado? Então esse familiar também vai precisar de Deus. As pessoas que hoje nos perseguem, têm esperança. Um dia vai estar aqui servindo a Deus. Amém? Está aqui servindo ao Senhor, eu recebo. Não deixe que ninguém tire a semente do seu coração, que é o ensino que você recebe aqui. Não deixe. Seguindo, o verso 2 do capítulo 2 de Hebreus, Paulo fala que você nunca deve deixar essa graça, tratar com essa graça de qualquer maneira, de qualquer jeito. Olha só. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, a lei dada a Moisés, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo o quê? Castigo. Então, esse verso 2 está se referindo aqui, para que você entenda, a lei de Moisés, a primeira aliança. A palavra que ele transmitiu, a mando de Deus, nem todos acompanharam ela com obediência. Nem todos foram obedientes. Você conhece a história, você sabe. Que Deus escolheu Moisés para libertar um povo. E esse homem, Moisés, transmitiu a palavra de Deus a muitos. Esses muitos não obedeceram. E esses muitos receberam o quê? Castigo, sofreram. Houve um sofrimento para aqueles que não obedeceram a palavra transmitida por Moisés. Em seguida, Paulo vai dizer que se aquele povo não escapou do sofrimento, do castigo, nem tampouco aqueles que deixam de lado, que desprezam a graça de Deus. Porque não pense você que você vai viver aqui de qualquer jeito e não vai acontecer nada. Não pense você que você vai ter o conhecimento da graça e viver ao seu bel prazer e nada vai acontecer. Não vai ter disciplina, não vai ter açoite, não vai ter uma colheita, porque vai ter. Eu vou viver do meu jeito, eu sei que Deus me ama mesmo. Sim, Deus te ama, mas esse Deus que é amor e justiça. Deus te ama, mas Ele disse que aquilo que se planta se colhe. Então não pense você que vivendo na carne, em desobediência, deixando as coisas de Deus de lado, que nada vai acontecer, porque vai acontecer. Paulo disse que acontece. Assim como aconteceu lá atrás, na primeira aliança, acontece também na última, que é a graça de Deus. Se aquelas pessoas lá atrás não foram obedientes e foram castigadas, Paulo está dizendo para a igreja, entendam vocês também em graça, que se vocês não forem obedientes à última aliança, também vão sofrer. Tem pessoas que dizem conhecer a graça e que está vivendo ao seu bel prazer e acha que nada vai acontecer. Vai ter colheita sim, vai ter disciplina sim, vai ter açoite sim. Tudo é questão de tempo. Porque não se vive de qualquer jeito nas coisas de Deus. De Deus não se zomba, tem gente zombando. Deus existe. A sua disciplina existe. Os anjos estão aí. A grandeza de Deus está aí. A Bíblia diz que Deus é o quê? Justiça. Justiça para o bom e para o perverso. Justiça para aquele que serve e aquele que não serve. Não é assim que diz a Bíblia? Então, verso 3 do capítulo 2 de Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Falando da graça. Ao qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem está falando isso aqui é o apóstolo da graça, Paulo.
Estamos lendo uma exortação que está na graça de Deus. E Paulo está aqui resumindo uma situação muito séria e importante em 2 versos, para depois ele partir para outro assunto. Se aquelas pessoas que foram rebeldes, de coração duro, se referindo àquele povo que estava com Moisés, de coração duro a palavra, da primeira aliança, foram castigados, sofreram. Imagine você que está recebendo um pacto muito superior ao deles. E você joga isso de lado, e você despreza tudo que Deus lhe deu nessa graça. Como escaparemos? Paulo está dizendo. Você que não tem reação nenhuma à palavra, que está mais preocupado com as suas coisas do que com as coisas de Deus. É frio, não dá devida importância. Como escaparemos nós? Traduzindo, Paulo está dizendo aqui para todos nós e para quem está me ouvindo também: você vai colher sofrimento. Você vai ter uma vida aqui perdida, sem sabor, sem vida. Você não vai sobreviver ao que temos pela frente. As situações. Quando vier a tempestade, a sua cabeça vai ficar em uma grande confusão. Porque você tem desprezado o ensino. Você não tem se apegado com firmeza. Você tem deixado de lado, você não tem dado importância. Você desistiu. Então, há esse sofrimento. E isso, tem muita gente que tem experimentado por tratar as coisas da graça de qualquer jeito. Por ter abandonado, por ter saído um dia. Está experimentando esse sofrimento. Quando vem a tempestade, a cabeça está confusa. Porque saiu da graça de Deus. Abandonou isso aqui. E eu quero dizer para você que um dia esteve aqui, fez parte do nosso ministério, porque tem pessoas que saem do nosso ministério e ficam me ouvindo pelo YouTube. É filho pródigo. Se você é um filho pródigo, nós estamos de braços abertos para te receber de volta. Porque se a igreja prega o amor, ela tem que viver o amor. Amém. E aonde mais se prega e fala de amor, é dentro de igreja. E o que a gente tem visto aí fora? Que é o lugar que menos se vive, é o amor. Dentro de muitas igrejas. Porque quando a pessoa sai ou se afasta, aquele pastor não recebe de volta. Mas aqui nós recebemos. E fazemos festa em um nome de Jesus. Porque é um predestinado, é um escolhido, é um filho de Deus. Porque tem aquele que é filho pródigo. Comete uma obra da carne. Fala uma bobagem. Acha que deveria ser pregador. Aí depois entendeu, meu Deus do céu, me meti aonde não era para ter me metido. O chamado quem dá é Deus, eu estava querendo estabelecer o meu. E hoje a pessoa está arrependida, quer voltar, volte meu filho. Você vai ser bem recebido em nome de Jesus. Porque aonde prega o amor, tem que viver o amor. E nós temos que receber as pessoas que são filhos pródigos. Isso tem acontecido aqui. Tem pessoas que já saíram, já voltaram, e a gente já recebeu com toda alegria. E sempre vamos receber. Porque eu não prego só a doutrina. Eu prego o amor e a graça de Deus. Então, aqui, Paulo está dizendo, amando de Deus. Isso é Deus falando, hein? Em uma carta em graça. Se você despreza, rebelde, aí dentro do coração, você abandona essa graça, vai ter consequências. Porque você se tornou um ramo desligado o quê? Da videira. Quando você despreza a graça de Deus, você perde um outro tipo de salvação. O seu bem-estar, a paz por dentro. Você não reina em vida. Nós aprendemos em uma pregação anterior que o ramo desligado da videira não tem vida, ele fica seco. E nós aprendemos que a gente não deve ser um galho seco. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Você não tem força para largar vício, para abandonar adultério, traição, para você ter bom ânimo, ou qualquer outra coisa. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta você correr de um lado, correr de outro, fugir disso.
Porque sem Ele você não pode. Porque é Ele que tudo nos proporciona. É o que está lá na carta 1 de Timóteo. Tudo. Amém. Tudo nos proporciona. Então nós temos que ser humildes e recorrermos a Ele. Estarmos sempre ligados a Ele. Porque se não tiver, você não vai ter vida. A sua vida não vai ter sabor. Agora, quando você vive a doutrina da graça, você sente uma paz. O peso do seu coração vai embora. As coisas começam a se consertar. As coisas vão acontecendo passo a passo, conforme a sua obediência. Você já parou para pensar nisso? Você já se deu conta disso? Quando você começa a caminhar na graça de Deus, a receber, abrir o coração para a palavra, ter bons olhos para o pastor, as coisas começam a florescer na sua vida, começam a fluir. Não é verdade? Você começa a ter mais tranquilidade, você se torna uma pessoa mais calma, mais tranquila. Ai, eu percebo que eu estou mudando. Você começa a falar para você mesmo isso. Eu percebo que eu estou mudando. Eu mudei nisso, eu mudei também naquilo. Passo a passo, pouco a pouco, Deus está me transformando através da palavra, através da graça dEle. É muito importante isso. Amém? Você está ligado à videira. Prosseguindo, verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua boa vontade. Esse verso 4 está mostrando que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, é o que capacita cada um de nós. Amém? Amém. Sem Ele a nossa pregação é vazia, a nossa vida é vazia. Esteja muito atento. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Sem Ele nada acontece, sem Ele a nossa vida não tem sabor, sem Ele nada funciona, não temos nada de bom para oferecer para ninguém. Se não é o Espírito do Senhor abençoado, o que é que você tem de bom para oferecer? Qual é o sabor que a sua vida tem? Qual é a paz que você tem? Nenhum. Qual é a pregação que pode transmitir vida, se não for por meio dEle, através dEle? Então, tudo aqui é o Senhor, e eu agradeço a Ele, porque Ele que me capacita para transmitir a palavra que eu transmito aqui para vocês. Se o alimento não tem faltado, é graças a Ele. É Ele que tem nos alimentado. Aos ramos, nós somos os ramos da graça de Deus, que estamos ligados à videira. Então, é isso aí. O significado do que estamos lendo aqui no verso 4 do capítulo 2 de Hebreus. Verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos o quê? Falando. Sujeitou a quem? A Jesus. Não foi aos anjos. Esse nosso momento, a Jerusalém celestial, né? Sujeitou a Jesus, para que através da sua palavra, você venha evitar uma vida de erros. Foi a Jesus, ó Jesus. Lembra que a gente aprendeu no capítulo 1 que é por meio dele que nós recebemos a palavra? Antigamente era por meio dos profetas, mas tudo que nós precisamos hoje está na Bíblia, por meio das palavras de Jesus. Então é Ele que nos alimenta. Foi a Ele, ó, que Deus sujeitou. Os anjos são servos, diga servos. Verso 6. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ó filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Falando aqui acerca de Jesus, quando foi à cruz, se vestiu um corpo de carne. De glória e de honra o coroaste, vencendo a morte. E o constituíste sobre as obras das tuas o quê? Mãos. Então aqui percebemos claramente que está falando de quem? De Jesus. Que Jesus é superior aos anjos. Por isso temos que orar sempre em nome de Jesus. Porém, ele foi feito menor temporariamente. Diga temporariamente. Por um tempo. E que tempo foi esse? O tempo que o Espírito de Jesus se vestiu em um corpo de carne. E nesse período ele provou o sofrimento para morrer no lugar do homem pecador. Se fez menor, né, do que os anjos. Foi esse o período que ele se fez menor.
Verso 8 do capítulo 2 de Hebreus. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Diga graças a Deus. Aqui diz que todas as coisas estão o quê? Sujeitas. Porém, aos nossos olhos, algumas coisas ainda estão para se sujeitar. Precisa ainda acontecer aos nossos olhos. Mas na grandeza do Senhor já está tudo o quê? Consumado. Diga consumado. Vivemos em um mundo, por exemplo, muito poluído, onde as pessoas precisam dominar essa carne e andar o quê? No espírito, né? Tem muitas pessoas que estão precisando dominar a sua carne. E muitas outras deixar a lei e passar a viver a graça, né? Mas tudo já está consumado, tudo já está no domínio do Senhor. Tudo isso está para acontecer, mas ainda não estamos vendo com os nossos olhos. Tem pessoas ainda, isso é bom falar, que só ficam em ministérios que o pastor dê coisinhas para ela, correntes, campanha. Então ainda estamos vivendo em um mundo muito poluído, em que a gente ainda não está vendo, de fato e de verdade, que tudo está no domínio do Senhor. Mas está, tudo isso aí vai acontecer. Amém? Ele já tem o controle de tudo isso, e isso vai acontecer. Mas com esses olhos a gente ainda não viu isso acontecer, mas está no domínio dele. Diga todas as coisas. Só estamos aguardando. Como já aconteceu com a gente, vai acontecer com muitos outros. Em nome de Jesus. Seguindo, vamos concluir aqui o verso 8. Porque aqui diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele, o quê? Sujeitas. Então, ainda não está aos nossos olhos, diga aos nossos olhos, mas já está na soberania de Deus. Porém, aos nossos olhos, ainda não está. Seguindo o verso 9, é muito importante, né? Esse estudo aos Hebreus, a gente vai aprendendo palavra por palavra, letra por letra. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Ele passou pela morte, mas ressuscitou. Graças a Deus. E quando ele morreu, diz Paulo em Hebreus, nós morremos juntos. Mas ressuscitamos junto com ele. E aí se completa em sua vida o batismo de Cristo. Quando ele morre e ressuscita, acontece o batismo de Cristo em nossa vida. Nós temos o batismo de Cristo, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6. A partir do verso 3 por diante, o apóstolo Paulo fala que nós temos o batismo de Cristo. Não precisamos de uma aguinha em nossa vida, como também uma leitura muito importante, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 14. Lá, o apóstolo Paulo compreende e fala que não vale mais o batismo em águas para a gente. Não precisamos de uma água banhando o nosso corpo, porque temos o batismo de Cristo, que já nos purificou dos pecados, como aprendemos na parte 1 desse estudo. No capítulo 1 fala que você e eu já recebemos a purificação dos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo. Na parte 1 desse estudo isso ficou bem explicado. Então não precisamos mais de uma água banhando o nosso corpo para realizar isso. Até porque, se a gente for observar um pouquinho os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver ali João Batista dizendo: olha, eu é que preciso do teu batismo, Jesus. Lembra que João Batista falou isso? Há muitos mistérios, há muita coisa para compreender nessas palavras poucas de João. Há muita revelação nisso. Eu é que preciso do teu batismo. E o Senhor que vem a mim procurando o meu, aí Jesus falou, inteligente como sempre, deixa por enquanto. Por que por enquanto? Porque Jesus veio para cumprir o quê? A lei. Então deixa por enquanto, porque daqui a pouco vai vir um batismo superior, que é o que você quer. Você já queria agora, não posso te dar agora. Apressado. Apressado come cru, hein? Calma, João Batista. João Batista já queria o batismo de Cristo, mas esse só aconteceu na cruz. Morte e ressurreição. Isso está claro?
Já temos o de Cristo, que é superior das águas. E ele já queria esse. Então é isso aí. Seguindo o verso 10. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação, que? Deles. Quem é o autor da nossa salvação? Jesus. Ele precisou passar por muito sofrimento. Isso tem um significado muito importante, muito lindo para as nossas vidas. O Senhor Jesus teve que aprender o que é sofrimento. Mas por que, pastor? Cusparada, chicotada, humilhação, perseguição, tudo aquilo que ele passou, gente contra ele, perseguindo ele, falando mal dele, fofocando dele, tanta coisa que a gente vê acerca de Jesus. Mais momentos de sofrimento do que de alegria, porque Jesus sofreu em nosso lugar. Tudo isso para compreender o sofrimento que você passa hoje. Ele precisou aprender, ele precisou sofrer para compreender e trazer consolo para você. O Senhor Jesus teve que passar por tudo que ele passou para compreender você. Quando você erra, quando você comete uma obra da carne, tudo, sofrimento, fraquezas. Ele teve que passar, se vestir um corpo de carne, para entender você, interceder por nós, como diz lá Romanos capítulo 8. Ele não está à direita do Pai? Não aprendemos isso na parte 1? Ao ponto de falar, Pai, eu estive lá, viu? E eu sei que a barra é pesada. Eu sei que é difícil viver naquele corpo de carne. Aquele corpo de carne milita, tem muita tentação. Ele não pecou, ele não cometeu nada, mas ele sentiu muita tentação nessa carne. Por isso que ele teve que provar o sofrimento. Ele teve que ser tentado para compreender quando nós somos tentados. Quando erramos, quando falhamos. E ele intercede por nós. Pai, morar lá embaixo não é fácil não, é barra pesada, pesadíssima. A carne tenta muito. Não é fácil não, viu? Ele errou aí, ó, ele falhou. É difícil. Por isso que ele intercede por nós. Amém? O Senhor Jesus, ele teve todo um preparo espiritual. Por isso que ele foi tentado e não pecou. Nós estamos aprendendo. Por isso que ainda erramos, falhamos. Nós não estamos aprendendo? Nós não tivemos e nem temos ainda o preparo que Jesus teve espiritualmente. Nós estamos aprendendo, abençoado. E não é fácil. Por isso que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Graças a Deus. Porque não é fácil viver aqui sem ter mágoa de ninguém, com tanta gente fazendo safadeza e maldade contra você. Não é fácil. Fora as tentações dessa carne, não é fácil. Tem um monte de gente querendo fazer maldade contra você. E você viver essa vida sem ter mágoa no coração, sem ter nada, não é fácil não, hein? Por isso que o Senhor nos compreende. Ele participou desse corpo de carne, ele sabe. Ixi, só eu sei quando aquela cusparada veio, aquele chicote veio. Mas eu tinha um preparo espiritual ao ponto de eu dizer, Pai, eles não sabem o que fazem, mas nós estamos aprendendo. E se a gente não tem a graça, naquele momento no coração, meu filho, sai de perto. Sai de perto porque você avança. Não é verdade, abençoado? Porque nós não temos o preparo espiritual que Jesus teve. Nós estamos aprendendo a ter esse preparo espiritual. Aprendendo. Porque tem muita gente que faz coisa contra nós. E se não é a vida de Cristo naquele momento, meu filho, a mágoa toma conta de você, o ódio, e coisas piores. Não é verdade? Então, pela graça, sois salvos. Chega um momento em sua vida que você falha, que você erra, que você fica triste por causa dessa carne. Mas se você é filho, e você se arrepende, e você permanece em Jesus, na sua vontade e na graça dEle, aquele erro vai sendo extirpado. Amém? Amém. Arrancado da sua vida. O Espírito do Senhor vai nos
dando condição, vai nos ajudando, vai nos consolando através do seu amor. E a transformação vai acontecendo na nossa vida. O homem está sujeito a cair, gente. Todos nós aqui. Mas ele não fica morto naquilo. Porque Deus, o Deus que estamos servindo, Ele ergue. Então você não fica caído, porque Deus ergue. Tem pessoas que ficam falando, para mim a situação não tem jeito. Tem sim. Não tem jeito não, pastor. Eu já errei muito, já fiz muita coisa feia. Olha, o senhor não sabe o tanto de coisa feia que eu já fiz na minha vida. Não tem jeito para mim não. Tem sim. O cair é do homem, levantar é de quem? De Deus. É só você ler em casa o Salmo 145, verso 14. Tá? O homem, por conta da sua carne, ele cai, mas Deus, Ele ergue em o nome de Jesus. Diga, eu recebo. E Ele vai extirpando as situações, pouco a pouco, pelo seu Espírito, as situações da carne, porque pelo Espírito se mortificam os feitos da carne. Sim ou não? Verso 11. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, vai vendo, hein? Quem que santifica? Diga, Jesus. Então Jesus santifica. Quem são os santificados? Todos nós. Então todos os dias estamos sendo aperfeiçoados na sua o quê? Vontade. Entenda isso. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, falando do nosso dia a dia, porque na mente você está sendo aperfeiçoado na vontade do Senhor, porque tem a vozinha da carne que fala, vai, faz isso, e espiritual, não faça, pense nas consequências, pense no sofrimento, pense naquilo que você vai sofrer. Então naquele momento você está sendo aperfeiçoado na vontade de quem? De Deus. Então, é isso que você tem que entender aqui. Todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quem é que não se envergonha de nos chamar de irmão? Diga, Jesus. Então veja, isso mostra para mim e para você que Jesus não é Deus. Diga, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Por isso que Ele nos chama de quê? De irmãos. Porque tanto Ele como eu e você fomos gerados por Deus. E quem é o Pai dos Espíritos? Deus. Isso está claro? Somos todos irmãos, amém? De quem? Do Senhor Jesus. Tem pessoa que não gosta disso, né? Que é isso, irmão de Jesus? Jesus é Deus. Verso 12. Dizendo aos meus irmãos, olha só, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha, está vendo? Confiou nós a Ele. E estamos aqui, diante do verso o quê? Diga 14. Do grande verso 14. É pedrada esse verso 14, viu? Porque aqui fala que Satanás foi destruído pelo sacrifício de Jesus Cristo. É pedrada, tem muita gente que não aceita, não recebe essa verdade de Deus. E sobre ele, a gente vai falar semana que vem. Semana que vem a gente continua falando, a gente continua o nosso estudo da carta de Paulo aos Hebreus, na sua terceira parte, tá? Verso 14, deixa aí marcadinho, que a gente continua semana que vem, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Senhor, nosso bom pastor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por esse lugar, por essa igreja, pela palavra que aqui eu sempre recebo. Ela tem me dado consolo e a orientação sempre correta, sempre perfeita e maravilhosa para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por todo o ensino,
letra por letra, palavra por palavra. Eu te agradeço, porque tem me ajudado, tem me orientado, tem me confortado, tem me consolado, tem me dado sabedoria de como eu devo agir dentro de casa e fora de casa, como eu devo lidar com essa situação no meu casamento, como eu devo falar com aquela pessoa que me fez o mal. Essa palavra tem me ensinado a perdoar, a fechar feridas, tem cicatrizado feridas, Senhor. Graças. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. É aqui nesse ministério que o Senhor separou para a minha vida, que eu estou aprendendo a Tua graça, que eu estou aprendendo a perdoar, que eu estou aprendendo a amar, que eu estou aprendendo o Teu amor. O Teu amor, Senhor. Aqui eu estou conhecendo o Teu amor por mim, e como eu devo amar o meu semelhante, o meu irmão. Graças, Senhor. Aqui nós estamos aprendendo tudo isso. Mesmo diante da nossa imperfeição, nós temos recebido muito amor do Senhor, a Tua misericórdia. Graças, Senhor. Quero te agradecer também pela ministração dos Teus anjos. E que eles estão aí para nos servir. E eu quero também, Senhor, nesse momento te agradecer por tudo e pela palavra, por Teu amor, pela certeza que ela tem nos dado, que vamos tomar posse de dias melhores, em nome de Jesus. Graças, Senhor. Muito obrigado. Receba a Tua igreja tendo a melhor semana da sua vida. Receba a Tua igreja, Senhor, conduzida em triunfo, com proteção angelical, em nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, em nome de Jesus. E é isso aí. Tenham todos a melhor semana da sua vida, e que a palavra de hoje ela venha produzir muitos frutos na tua vida, em nome de Jesus. Tchau a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.